Deus abençoe a todos os irmãos aí. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas primeiro a gente vai começar assim, ó. A Bíblia diz o seguinte: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, está lá no livro de Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Por quê? Quando ele fala guarda o teu pé, na verdade é para você guardar a sua atenção. Porque a Lídia, ela era uma mulher que ela servia a Deus e ela ia para a igreja, ela ouvia. Só que o coração dela era fechado porque ela não prestava atenção no que Paulo pregava. Aí a Bíblia diz que Deus, ele abriu o coração da Lídia para que ela ficasse atenta. Porque não é só a gente ouvir, a gente tem que ouvir e prestar atenção, ouvir e entender. E se a gente não entender, deixa eu te explicar o que acontece. De repente você está cometendo um erro na sua vida e isso está trazendo consequências. Se você não prestar atenção, você vai continuar naquele erro e as consequências vão piorando cada vez mais. E muitas das vezes a gente vem na igreja, às vezes a gente fica até chateado, parece que é uma maldição, né? Poxa, o pastor está falando que vai piorar cada vez mais. Não é não. É uma experiência que a gente tem com Deus. Que a gente sabe que Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus, ele é abençoador, ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz o seguinte: provai e veja que o Senhor é bom. Mas quando nós resistimos muito ao Senhor, não é legal as consequências. Entendeu? Quando resistimos muito à palavra, quando o pastor está pregando, a gente está naquela situação que a gente não quer obedecer. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: não sois vós que falarais, é o Espírito do Pai é que fala em vós. Quando um pastor, uma pastora, que foi ungido por Deus, não é só pelos homens, não, por Deus, está pregando no altar, essa pessoa está em pleno exercício da fé. A Bíblia diz o seguinte: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando na igreja. Então é Deus que está falando comigo. Então quando eu começo a resistir muito ao Espírito Santo, eu vou começar a ter problema. Isso aí não é só você, é todo mundo. Todo mundo, pessoal. A coisa mais triste que tem é quando a pessoa começa a resistir à palavra. Começa, ó. E Deus quer ajudar, mas Ele só tem uma maneira de ajudar. Essa pessoa prestar atenção, se arrepender e mudar de ideia, voltar. Aí eu volto para a palavra, as coisas vão começar a dar tudo certo de novo. Mas enquanto eu ficar naquele caminho errado ali, nada feito. Por isso que é importante você ouvir. Se você não prestar atenção, você não vai saber o que está acontecendo na sua vida. Lá no livro de Hebreus, vamos lá. Olha o que está escrito lá no livro de Hebreus. Primeiro a gente vai em Hebreus. Por isso é importante você dar atenção, não deixar nada te distrair. Se tiver que ir no banheiro, beber uma água, já faz isso antes de você sentar para ouvir a palavra. Estão prestando atenção direitinho? Eu vou no banheiro, vou beber uma água. Faz isso antes de você sentar, porque depois que você sentar ali, presta atenção. Você ficar toda hora levantando, você não vai prestar atenção. E às vezes você vai levantar justamente na hora que Deus ia falar com você. Você perdeu. Tu já viu aquela pessoa que está sentada na festa? Está sentada lá na cadeira lá, né? Aí está passando o bolo. Hoje em dia, o bolo é assim, você fica sentadinho lá e vão passando e vão servindo. Peraí que eu vou rapidinho no banheiro. Quando você vai no banheiro, o bolo passou na tua mesa. Quando você voltou, já era, e o bolo não passa mais. Você perdeu o seu bolo. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Com alguém? Comigo já aconteceu. Então, assim é a palavra. Às vezes Deus está falando, na hora que Ele vai falar com você, você levanta e vai para outro lugar. Você perdeu o que Deus falou. O que era aquela partezinha, porque nem tudo que está na igreja é para uma pessoa só não. O Espírito Santo distribui um pouquinho para cada um. Então aquela parte que Deus queria falar com você, você se distraiu, você levantou, você foi para outro lugar e você perdeu a mensagem de Deus. Então lá no livro de Hebreus, vamos lá pessoal.
Hebreus. Acharam aí, pessoal? Hebreus, acho que é Hebreus 13, deixa eu ver. Lá no Hebreus capítulo 13, vê se vocês conseguem achar aí. Hebreus capítulo 13. Todo mundo achou? Olha, obedecei a vossos pastores, não é isso? Pastor, mas se a gente só tem um pastor, por que está no plural? Porque ele estava falando para o apóstolo Paulo, era um missionário. Ele estava pregando ali para pessoas de várias igrejas. Não era só. Aí às vezes a pessoa sai da igreja e faz tudo errado. Ah, meu Deus, mas que porcaria, eu não sei porque que eu estou na igreja, nada muda. Antes eu estivesse lá no mundo mesmo. Isso é mais uma coisa que você está pecando contra Deus. Porque a culpa não é, se a igreja está pregando, te ensinando certo, a culpa não é de Deus, a culpa não é do pastor, e a culpa também, desculpa falar que eu não estou defendendo ele não, a culpa também não é do diabo. Ah, mas por que não? Porque nós não somos obrigados a fazer o que ele quer, nós não somos obrigados dos dois lados, nós não somos obrigados a fazer o que Deus está mandando, porque nós temos um livre-arbítrio. Deus está ensinando certo. Ele diz: provai e veja que o Senhor é bom. De repente Deus já operou coisas na nossa vida, que Deus já mostrou para você que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele quer te abençoar, mas também te mostrou que isso é pela obediência do Evangelho, não é de qualquer maneira. Eu não posso viver no pecado e achar uma injustiça com Deus que está dando errado na minha vida. Não tem como, pessoal. Se a gente sabe claramente que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, encobre o rosto dele e o ouvido dele não consegue escutar a gente, enquanto a gente estiver com aquele pecado. Então isso está sendo ensinado. Você está entendendo? Não é falta de ensinamento, só que a gente vai ficar no meio aqui. Deus está falando para você. Se obedecer a palavra, o diabo vai fazer de tudo para você fazer diferente. Agora a escolha, a decisão é nossa. Se eu obedeço a Deus ou se eu obedeço ao inimigo. Mas a Bíblia diz o seguinte, que daquele que você for vencido, você se torna escravo. Se você se rende ao Espírito Santo e obedece a Deus, Jesus vai ser o Senhor da sua vida. Mas se você resistir ao Espírito Santo e obedecer ao maligno, ele vai dominar a sua vida. E ele não é igual o papai do céu, bonzinho. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Aí vai começar a batalha. Entendeu? Isso não é algo contra vocês, não. Isso é um ensinamento mais certo. Como o meu pastor fala lá, toda pessoa que cai no pecado, ela cai na mão do inimigo. E no inimigo não tem coisinha boa, não. Ponto, você não volta para a palavra. Por isso que Deus está ensinando. E isso aqui é uma coisa muito séria, porque muitas das vezes a pessoa vem para a igreja, o pastor está falando, a pastora está falando. É que nem lá no pastor, né? Não digo que vocês vão fazer isso, não. Não estou julgando vocês, não. Estou falando no meu caso lá. Eu me dou muito com o meu pastor. E me dou muito com a Jeane. O João Vitor, de vez em quando ele vai lá na Santa Ceia, você já viu várias vezes a gente conversando lá no escritório, não é? Depois vai eu, vai as meninas, vai a Jeane, todo mundo lá para o escritório. Pastor Mota, a gente conversa, a gente brinca, a gente ri, vê os negócios lá, às vezes ele mostra um negócio engraçado no celular, a gente ri. Mas isso não cancela a minha seriedade naquilo que ele prega como profeta. Entendeu? Porque se eu começo a ver o pastor, pastor é isso, que nada, mas eu não ligo mais, eu não estou nem aí porque ele está falando mais, irmão. Isso vai me custar. Porque quando ele está ali no altar, ele está em pleno exercício da fé. Ali quem está falando comigo é o Espírito Santo de Deus. Isso aí, independente da minha amizade com o pastor, ali quem está falando comigo é Jesus. Ele foi bem claro.
Não sois vós que falarás, é o Espírito do Pai é que fala em vós. Quer dizer, eu peguei uma amizade com o pastor que eu acho que eu não preciso mais respeitar a palavra. Daqui a pouco vem, uma bomba para ver, uma bomba para ver, uma bomba para ver. Aí você fica, mas eu não estou entendendo. Aí você começa a reclamar da vida, piora mais ainda. Porque olha o que está escrito lá. Está vendo aqui, obedecer o vosso pastor? Não é porque o pastor vai mandar na sua vida, não. Quando ele está falando obedecer os vossos pastores, é você obedecer o que o homem ou a mulher de Deus, o ministro do altar de Deus, está ministrando para você. O Espírito Santo está ministrando essa palavra para você. Quando ele fala obedecer a vossos pastores, você obedeceu os ensinamentos de Deus, pessoal. Você está entendendo? Eu brinco, eu rio lá com o meu pastor, mas eu não posso desprezar o que Deus usou ele para falar comigo no altar. Eu vou ter problema. Você está entendendo? Isso é muito sério. Eu não ligo mais, tá, não é bem assim não, e todo mundo faz, então não faça isso. Mas você estava indo tão bem, você cai, atropela tudo de novo. Entendeu? Olha o que Deus falou no Lamentações de Jeremias. Tem muita gente lá no Antigo Testamento que não gostava dos profetas, sabia? Você já viu isso na Bíblia? Que Jesus falou que mataram os profetas? Você sabe por que mataram os profetas? Porque eles não gostavam das coisas que ouvia, aqueles que estão no erro. Aqueles que estão no erro. Eles não gostavam do que eles ouviam, porque era contra o que eles faziam. Mas os profetas, ele não prega contra pessoas, ele prega contra o pecado. Não é contra as pessoas. O que a pessoa tem a contra? Por que esse pastor tem problema comigo? Não, o pastor não tem problema nenhum com você. Você está entendendo? Mas os profetas pregavam contra os pecados. O João Batista, que implicância que ele tinha, o rei até gostava um pouquinho do João Batista, que ele ficou até triste quando ele soube que era isso que a menininha pediu, mas ele já tinha dado a palavra dele e não podia voltar atrás. Você está entendendo? E o João Batista até gostava do rei, só que ele, como profeta, ele tinha que falar a verdade, que o rei estava em adultério. Aí a mulher não gostou, mandou arrancar a cabeça do João Batista. Mas quem é que estava errado? Era o João Batista? Se ela não se arrependeu, infelizmente ela foi para o inferno. Primeiro, porque ela estava no pecado de adultério. Segundo, porque ela tocou no ungido de Deus. Você está entendendo? Então o João Batista pregou contra eles. Não gosto de vocês, não vou com a cara de vocês. Não, ele pregou a verdade, que aquilo era um adultério. Então, quando a gente está no erro, a gente não tem que ficar chateado, a gente tem que se consertar. Se o meu pastor prega lá uma coisa que eu estou fazendo errado, eu não tenho que ficar com raiva do meu pastor, eu tenho que entender que Deus falou comigo, que eu preciso me consertar para me ser feliz com Jesus. Glória a Deus, é assim que eu tenho que entender o negócio. Lá no Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Acharam aí? Mas pastor, mas só eu não entendo por que aqui nessa igreja, ou tem igreja, que o pessoal prega tanto contra o pecado, mas tem tanta gente fazendo coisa errada, mas é por isso que o mundo está assim, ó. Por isso que tem tanta gente sofrendo, tanto casamento destruído, tantos filhos se perdendo, tantas pessoas que serviam a Deus no altar, louvava, pregava, servia a Deus, lá tinha tudo, casa, carro, e hoje em dia está na beira da rua, mendigando. Você vai lá conversar com a pessoa era da igreja. Por que chegou a esse ponto? Eu não acredito mesmo. O filho pródigo, ele não tinha tudo? Ele não estava bem com o pai dele? Onde que ele foi parar? Por que ele foi parar lá? Ele cansou do pai, ele não queria regra, ele queria liberdade, ele queria experimentar, fazer o que dava na telha dele. Onde ele foi parar? Por muitas pessoas não aceitar a palavra, nem o ensinamento de Deus, é que é o problema.
Entendeu? Se eu aceito, eu vai bem para mim, gente. Deus vai poder me abençoar, mas se eu saio daquilo que Deus está falando, felizmente Deus não pode me ajudar muito, a não ser que eu decida voltar. Lá no Lamentações de Jeremias, capítulo 39, versículo 39, acharam aí? Olha o que está escrito aí: de que se queixa, pois o homem vivente. Queixa-se cada um de quê, pessoal? Não é, mas eu estou me queixando que o diabo está fazendo uma reviravolta na minha vida. Mas, irmão, como que você está andando com Deus? Como é que está a sua vida? Você realmente está com a vida no altar? Realmente você está vivendo o Evangelho, colocando em prática? Ou eu estou indo para a igreja só ouvir por ouvir? E se eu estou indo por ouvir, o diabo sabe que eu não estou firme com Deus. Ele sabe, ele já viu que a porta da minha vida está aberta. Opa, vamos lá. Entendeu? Eu chegar na porta e falar para ele: ó, diabo, você não vai entrar aqui porque eu sou cristão. Ele não está nem aí do que eu estou falando. Ele vai olhar para a minha vida e vai procurar lá, cheio de buracos, eu tenho direito. Não foi isso que ele fez com Jó? Ele foi lá em cima, tocar no Jó. Achei uma porta. Você está entendendo? E é assim que funciona, gente. Por isso que Jesus falou: não deixe lugar ao diabo. Pastora, mas um montão de coisa está acontecendo errado na minha vida. Um montão de coisa está dando errado e eu não estou entendendo. Vamos lá para o livro de Provérbios. Gente, isso aqui, você está indo tudo comigo na Bíblia. Se mesmo assim você for nesse livro todinho, mas o inimigo endureceu o seu coração, como assim, pastor? Endureceu o meu coração? É você continuar achando que está certo o erro e continuar no erro. Aí Deus não vai poder fazer nada. Você tem que pegar o que Deus está falando e procurar consertar. Ó, deixa eu ver aqui. Agora, aonde que está? Porque o Wilson não está em casa, né? Peraí, pessoal. Peraí que eu vou achar aqui. Para me lembrar onde está. Tanta coisa. Provérbios 26, pessoal. Consegui achar aqui. Provérbios 26. Acharam aí? Sim ou não? Olha o que está escrito aí, Provérbios 26. Como, no versículo 2, tá? Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa, o que vai acontecer, pessoal? Ela não virá. Não é isso que ele está dizendo? A maldição sem causa, ela não virá. Aí isso aconteceu lá com Jó, né? Todo mundo, botadinho do Jó. Tudo bem que ele era um homem íntegro e fiel, mas lá na frente, depois descobriu o que estava acontecendo. Eu não estou entendendo o que está dando tudo errado na minha vida, irmão. A maldição sem causa, ela não virá. Você tem que procurar qual é a causa. O que eu estou fazendo que não está agradando a Deus? Ou estou deixando de fazer? Isso é importante a gente meditar. Deus, Ele não quer que ninguém seja destruído. Deus quer ajudar as pessoas, mas infelizmente o inimigo vai lá e cega. A pessoa começa a achar que o pecado é natural, e não é. Aquilo que Deus está ensinando não é por ensinar, é uma coisa que a gente tem que ir para casa, pedir força a Deus para a gente obedecer. E aí eu estava falando sobre números, né? Vou explicar aqui mais ou menos. O Balaão, ele recebeu um chamado
de Balaque, para ir lá e amaldiçoar o povo. Aí Deus, ele foi consultar Deus. Deus falou para ele: não vai. Aí ele disse: fala lá com o seu rei lá que eu não vou. Aí o que o rei fez? Não. Vai lá e leva mais presente para ele e fala para ele vir. Eu vou honrar ele poderosamente, grandiosamente. Aí os mensageiros lá de Balaque voltou até Balaão. E aí falou com Balaão. E o Balaão, o que ele fez? Deus já tinha falado que não, sim ou não? O que Deus está ensinando aqui, gente, até Jesus vir, vai ser aquele mesmo ensinamento, não vai mudar. Deus não muda. Ele falou: sou o Senhor, e não muda, né? Aí o que aconteceu? Ele, de vez de recusar o chamado, não, Deus já falou que não, o que ele fez? Eu acho que ele estava meio interessado ali nos presentes. Ele foi lá e consultou a Deus de novo. E Deus falou para ela: você quer ir? Então vai. Mas Deus não falou vai de bom grado, não. Porque Deus viu que ele estava desobedecendo. Que ele estava mais interessado lá na recompensa do que em obedecer a Deus. Aí o que ele fez? Deus falou: tá, vai lá, para ver se ele ia mesmo. E ele foi. Aí sabe o que ele fez? Pegou lá a jumenta, viu que se passasse ali, o anjo veio como adversário. O anjo não veio para trazer a bênção para Balaão, não, para abençoar ele, não. O anjo veio como adversário de Balaão. Aí a jumenta viu o anjo, não quis passar, e ele começou a insistir. Começou a xingar a jumenta, bater na jumenta, espancar a jumenta. E a jumenta não queria passar, de jeito nenhum, insistindo. Até que a jumenta viu o anjo, pressionou o pé dele lá na parede, ele pegou lá uma coisa lá e começou a chicotear a jumenta lá. Deus abriu a boca da jumenta para falar com ele. Mesmo a jumenta falando com ele estava tão cego que ele continuou discutindo com a jumenta. Até que o anjo apareceu para ele e falou para ele: por que você está espancando a sua jumenta? E se ela tivesse insistido em passar, você teria morrido, ela ia deixar com vida. Ah, mas por quê? Porque o teu caminho é perverso diante do Senhor. Pastor, o que você quer dizer com isso? Nem tudo que está dando errado é o diabo. Tem coisas que dão errado na nossa vida porque a gente está fazendo uma coisa errada. A gente está fazendo aquilo que está aborrecendo a Deus, então vai dar errado. Aí eu botei uma mensagem do R.R. Soares, não sei se vocês viram lá, que ele está falando: gente, às vezes Deus permite que os troços dêem errado na tua vida, para você perceber que você está indo para o caminho errado. Se não acontecesse aquilo ali com Balaão, eu estou inteirando aqui um pedaço daquela pregação do R.R. Soares, porque o Espírito Santo aí se bate. Aquilo que ele falou lá tem a ver com isso que eu estou falando. Que se ele deixa passar livremente a jumenta, vai lá, meu filho, vai embora. Ele não ia perceber que ele estava no caminho errado. Teve que dar errado para ele enxergar que o caminho dele não estava legal diante de Deus. Nem tudo que está dando errado, é um processo, é um deserto, não, nem tudo que está dando errado isso não. Ele pode estar permitindo, que é para você ver que isso está errado. Você está entendendo? Sim ou não? Lá ele não conseguia passar de jeito nenhum. O troço estava lá, maior impedimento dele passar, porque ele estava indo no caminho errado. A gente tem que perceber isso, gente. Às vezes a gente está fazendo um negócio que não está agradando a Deus. Deus está falando, está usando o pastor, está usando. Aí não escuta aquele pastor, Deus usa até outro pastor, e a pessoa, ele usou até a jumenta para falar com o Balaão. E o Balaão insistia no erro. Você entendeu? Então nem tudo que está dando errado é o diabo. Você tem que perceber como é que está o seu caminho diante de Deus. Vamos dar um pulinho lá no livro de Efésios. Vamos lá.
Deixa aqui, vamos lá no livro de Efésios, porque eu estou encurtando aqui o negócio aqui para a gente não sair daqui tarde, senão a gente vai sair daqui tarde. Por isso que eu estou indo um pouquinho em cada lugar, que eu já expliquei a história do balão, para nem precisar ir lá, para não esticar muito, mas vocês entenderam direitinho, entenderam? O anjo apareceu e falou, porque o seu caminho é perverso dentro de mim, o que você está fazendo, Deus não está aprovando, você tem que ver isso. Pastora, por quê? Porque tu lembra do Jonas? Quem lembra do Jonas? O Jonas, enquanto ele insistia no erro, o mar ia engrossando cada vez mais. O marinheiro, mal luta, não, a gente vai conseguir, vai nada, cada vez ia piorando mais. O barco ia afundar. Pastora, o que é isso? Quando você está vivendo de uma maneira que não está agradando a Deus, e você acha que, não, eu vou assim mesmo, você peita o negócio, vai, irmão, não dá, não. Esquece, sem Jesus não dá, vai engrossando cada vez mais, vai engrossando cada vez mais, até uma hora, um dos dois, ou a pessoa se mata ou ela se rende a Deus. Porque às vezes é muita luta, a pessoa não aguenta. Mas eu desvio para o mundo, aqueles demônios voltam 7 vezes pior. Você está pensando que você está fazendo uma pirraça? Eu vou fazer uma pirraça com Deus não, você vai fazer péssima coisa. Quantas pessoas já falei, irmão, não vai, irmão, pelo amor de Deus, se desvia da igreja. A pessoa, ontem mesmo me ligou uma pessoa aqui de manhã no altar, que só Jesus, irmão. Eu avisei, não vai, cuidado, irmão. Mas a Bíblia diz para você fazer o quê? Obedecer? Só não obedecer. Aí eu falei com essa pessoa, hoje a pessoa me ligou de novo, falei, irmã, presta atenção, você não está entendendo que Deus está me usando para te falar, irmão. Você está tentando resolver essa situação do seu jeito, mas nunca você vai conseguir resolver do seu jeito, você tem que voltar para Jesus. Se você se afastar de Jesus, a tendência é piorar cada vez mais. Jesus disse em mim, aqueles troços voltam 7 vezes pior e fica cada vez mais difícil. Sabia que não é fácil uma pessoa desviada voltar para a presença de Deus? Você está pensando que é fácil, é só a pessoa voltar, não é não. Irmão, um segura na perna, outro segura no braço, outro pega no pescoço, não vai. Os demônios tomam conta da pessoa, mas para soltar a pessoa é uma luta. É uma luta. E aí, vê quando ela consegue vir na igreja, ela está crente que ela conseguiu vir sozinha, nada. Conseguiu vir sozinha não, porque tem um montão de gente orando e jejuando para ela aguentar, senão ela não iria. A verdade é essa, entendeu? Se não tiver gente para ajudar, orando, jejuando, orando de madrugada, apresentando jejum, o demônio não sai não. Toma conta mesmo. Vê, ó, o demônio tomou conta do Saul, o que aconteceu com Saul? Ele se matou. Os demônios tomou conta de Judas, o que o Judas fez? O diabo matou eles. É sério, gente. O Pedro, tadinho, ele não fez nada, o diabo não destruiu o Pedro, porque ele estava preso, a igreja orava para o Pedro, mas o Pedro, ele estava preso, mas ele não fez nada de errado. Ele estava preso porque o demônio estava querendo usar o Herodes para tentar impedir dele pregar o evangelho, porque o povo estava se convertendo. Entendeu? Aí aquilo ali foi uma armadilha do diabo para impedir as pessoas de se converter. Entendeu? Não foi culpa de Pedro, porque ele não fez nada de errado. Agora, esses lá que pecaram e não se arrependeram, infelizmente, não teve jeito. Então, lá no livro de Efésios, olha só, presta atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo, ele foi lá para uma cidade que ele viu que lá os demônios estavam soltos naquela cidade. Estava solto naquela cidade, solto naquelas famílias. Porque o pessoal lá se converteu assim, aceitaram Jesus, desceram as águas, mas eles estavam vivendo totalmente fora da palavra. Aí o apóstolo Paulo olhou assim, esse pessoal, o diabo está solto na vida deles, porque eles estão vivendo, eles foram batizados, mas eles não estão vivendo como Deus quer. Aí o apóstolo Paulo foi lá e com todo carinho ensinou a eles como eles deveriam viver. Lá no Efésios 6, acharam aí? Não achei, peraí que eu vou achar.
é prosperidade, tudo travou, irmão. A palavra de Deus desobedece vossos pastores. Você começa a fazer errado, as coisas vão começar a dar errado. Entendeu? Não é que Deus quer que dê errado, não, nem o pastor quer que dê errado. Não é isso, é porque a gente só é feliz quando a gente não anda segundo o conselho do ímpio, quando a gente aceita o conselho de Deus, quando a gente obedece a Deus. Olha o que está escrito aí no Efésios, capítulo 5, tá, pessoal? Capítulo 5, acharam aí? O apóstolo Paulo chegou lá e ele estava vendo um montão de problema lá. O pessoal era batizado, o pessoal tinha aceitado Jesus, mas eles não estavam vivendo de acordo com a palavra. E o apóstolo Paulo, usado por Deus, foi lá ensinar o povo. Olha o que está escrito aí, capítulo 5, versículo 1. Vamos pegar daí. Ele está dizendo assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, não é isso? E andar em que, pessoal? Em amor. Lembra o que eu expliquei que era o amor outro dia? Lembra? Esquece esse negócio de eu te amo. Não esquece isso. Demonstra que você ama pelas suas atitudes. Eu amo, mas eu trato mal. Eu amo, mas eu não cuido. Eu amo, mas não estou nem aí. Isso não é amor. Você está entendendo? Amar é o que você faz. É o jeito que você trata. Você já viu? Você quer aprender um pouquinho mais sobre o amor? Quando você estiver em casa, eu não sei se é a primeira, se não for a primeira, é a segunda. Acho que é a segunda Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Quando você tiver um tempo, lê lá. Agora não, porque não dá tempo. Está escrito lá, sabe o quê? A suprema excelência do amor. O apóstolo Paulo ensinando o que é o amor. O amor, ele não se irrita. O amor não foca com a injustiça. O amor não busca só os seus interesses. Eu penso no outro também. Glória a Deus. Atenção, pessoal. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém quem, pessoal? E isso é um pecado, porque o Jesus Cristo, ele mora em nós. Vós sois o templo de Deus, onde Deus habita. Ele morando em nós, Jesus sabe tudo que você pensa, que você sente. Jesus conhece seus pensamentos. Então, esses tipos de pensamento, você tem que lutar contra isso. Mas, pastor, como é que eu luto contra isso? Você tem que apresentar um jejum, que é para mortificar a sua carne. Há tipos de demônio que só sai com oração e jejum. Tem horas, eu evito muito de falar isso. Evito. Mas tem horas que não tem jeito. A gente é obrigado a falar. A prostituição é um demônio. Aquele espírito que usa você para beber, para fumar, para pornografia, isso é demônio que está usando você. E Jesus não chamou você para ser casa de demônio. Jesus chamou você para ser templo de Deus. Se você deixar, esse demônio vai continuar usando você, vai ficar morando em você. Você vai deixar de morar em você? Você está entendendo? Aquela pessoa, que a gente vai ler aqui daqui a pouquinho sobre isso, a pessoa que mente, a pessoa quando ela odeia o outro, ódio, aquela pessoa que trata mal, o marido que trata a mulher mal dentro de casa, a mulher que não é submissa ao marido, isso tudo é demônio. Ele tenta você, você faz, ele entra em você, aí ele vai ficar te usando para fazer aquilo ali, você já caiu. Gente, eu quando me converti, que meus olhos se abriu, eu orei a Deus, que eu descobri que isso era demônio, eu orei a Deus, mas eu chorei tanto, falei, Deus, eu não quero ser usado pelo demônio, eu não quero demônio no meu corpo.
É triste você saber que tem um demônio em você, irmão. Você foi chamado por Deus. Você é casa de Deus. Jesus pagou um alto preço para o demônio morar. E ele, se ele estiver morando no corpo, a pessoa está correndo risco. Porque se ele quiser dar um infarto, ele dá. Se ele quiser botar um AVC na pessoa, ele bota. Se ele quiser botar um tumor, ele bota. Ele está ali. Você está entendendo? Então a gente tem que vigiar essas coisas. Toda impureza, pornografia, esses pensamentos, você tem que ir até Deus. Deus tira esses pensamentos sujos da minha mente. Eu estou oferecendo um jejum como agradecimento, só me libertar disso, só fazer eu tomar nojo disso. Se a gente não lutar contra o pecado, gente, o pecado vence a gente. A Bíblia diz que todo aquele que comete comete o pecado é escravo do pecado. Na verdade, a gente passa a ser escravo do demônio. Porque como que o Adão e a Eva foi parar na mão do demônio? Como que eles foram condenados à morte? Que ontem eu preguei aqui que o demônio, a morte é um demônio, está escrito lá no Apocalipse. Mas como que o Adão e a Eva foi parar na mão deles? Dele. Através de quê? Pecado. Antes deles pecarem, não estava na mão do diabo, estava na mão de Deus. Enquanto ele estava na obediência, estava na mão de Deus. Pecou, foi para a mão do diabo. Não é diferente hoje em dia. Quando você está na obediência, está na mão de Deus. Mas se você cair no pecado, você cai na mão do diabo. De vez de Deus te usar, quem vai usar é ele. E quando ele usa a pessoa, ele cega. A primeira coisa que ele faz, lembra do Sansão? O Sansão, quando ele caiu na mão do demônio, o demônio conseguiu segurar ele lá com a Dalila. Quando ele caiu na mão dos inimigos dele, qual foi a primeira coisa que os pessoal fez lá? Os demônios usou isso para fazer. Quem lembra disso? Arrancou logo os olhos dele. Entendeu? O demônio, quando ele entra na pessoa, ele cega a pessoa. Ele faz de tudo para a pessoa não enxergar que ela está no pecado. Ele é enganador das nações. Ele vai enganar aquela pessoa, mentir o máximo que puder, para ela não enxergar que ela está no erro. Por quê? Porque enquanto ela não enxergar o erro, ela não vai se arrepender. Ela está achando que está certa, vai se arrepender por quê? E enquanto ela não se arrepende, vai ficar na mão dele. Aí ele vai fazer de tudo para enganar a pessoa, porque ele sabe que se a pessoa descobrir que ela está errada, ela vai se arrepender, e quando ela se arrepende, ela sai da mão dele e volta para a mão de Deus. Aí ele querendo, não quer sair, porque ele quando entra no corpo da pessoa, ele não quer sair de jeito nenhum. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o máximo para enganar aquela pessoa. Se o pastor pregar, ele vai botar na cabeça da pessoa que o pastor está errado. Então, não, o pastor está jogando piada para você. Tudo para você não se consertar. Você está entendendo? Se alguém vier te dar um conselho, se mete na tua vida, você não aceita. Você não aceita a pessoa quando tem um demônio, o demônio tem uma linha de raciocínio. A pessoa não aceita conselho, não aceita que ela está errada, não aceita mudança. Todo mundo que falar para ela está errado, só ela que está certa. O demônio ele faz isso no coração da pessoa. Tudo para você não se arrepender. Se você não se arrepender, ele continua ali. Entendeu? Funciona desse jeito. Você tem que lutar, que nem meu pastor falou uma vez. Eu não estou chamando você de animal, não. Estou te explicando direitinho. Mas você tem que ser, a gente tem que ser igual aqueles touros. Outro dia eu vi lá um rodeio, que o Iguinha e a Fernanda foi. Tinha pessoa que não ficava nem um segundo em cima do touro. Tinha um lá bravo. Mal o cara subiu, pá, pronto, caiu. A gente tem que ser igual aqueles touros de rodeio. Você não pode deixar o diabo encostar em você e ficar, irmão. Encostou, você tem que, não, está amarrado, vou orar, vou jejuar, não aceito. E como que ele fica em você? Se você ficar praticando o pecado, se você não lutar contra o pecado, aí ele entra. Ele tenta você aonde ele quer te usar, ele quer fazer você mentir, então ele vai ficar te tentando até você mentir. Aí você que toma a decisão, naquilo ali que ele entrou em você. Você está entendendo? Funciona desse jeito.
Gente, não é diferente. Os demônios, eles são tudo espírito, mas cada um usa de um jeito. Um usa na prostituição, o outro usa na bebida, o outro usa no... Entendeu? O salário do pecado é o quê? A morte. Primeiro, a morte é espiritual. Você não sente mais vontade de orar, a igreja é chata, pastor, você toma nojo na casa do pastor. Vem esse pastor de novo, isso mesmo. Entendeu? Porque ele já entrou. Aí você não quer saber mais de santidade, você não está nem aí, quer saber, Breno, se tiver que voltar para o mundo alto mesmo, né? Você não liga mais, porque ele entrou na pessoa. Quando ele entra na pessoa, ele fica assim, se Deus quiser prosperar, prospera, se não quiser também, paciência, não estou cansada, porque ele entrou na pessoa. Ele quer que você chute o balde, joga tudo pro alto mesmo e deixe ele à vontade na sua vida. Se você for para a igreja, a palavra vai incomodar, porque ele está ali agora. Antes você aceitava a palavra, agora não aceita mais porque ele está lá. É assim que ele faz. Entendeu? Então, ele está falando aqui, vamos lá. Aí ele disse assim, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, não convém santos, nem a torpeza, nem a parvoíce, nem a chocarrice, que não convém, mas antes o que, pessoal? A ação de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém nos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de quê? Da desobediência. Sabe o que é enganar com palavras vãs? Que bobeira! Onde é a igreja que você está indo? Palhaçada, você é bobeira. Esse negócio de dízimo é coisa do Antigo Testamento. E que não pode isso, não pode aquilo. Todo mundo faz, irmão. Está enganando você. Quem não tem pecado? Atira a primeira pedra, rapaz. Todo mundo tem pecado. Aí convence você a ficar no seu pecado. Está enganando você. Vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Quando o diabo usa ou vem, ou até mesmo age na sua cabeça, mesmo fazendo você desobedecer a Deus. Está enganando você. Aí vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O diabo não usou a serpente e não enganou a Eva, o Adão e a Eva. E o que aconteceu com ele? Veio a ira de Deus, veio sobre ele. Ele deixou o diabo enganar eles. Não era para ele ter deixado. A Bíblia diz o seguinte: ninguém de maneira nenhuma nos engane. Aquilo que Deus falou é X, irmão. Não muda para O, para B. Você está aí fazendo errado. X é X. O que Deus está falando aqui na palavra é daquele jeito. Se eu faço diferente, eu estou fora da palavra. Aí ele está dizendo aqui, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por dois, porque no outro tempo era trevas, mas agora sois luz. No Senhor, andai como filho da luz. Você não imita aquela pessoa que anda errado, pessoal. Oi? 5. É capítulo 5. Eu estou lá no versículo 8. Porque presta, Efésios 5, versículo 8, João. Não, está certinho. Então preste bem atenção, não imita a pessoa que vive errado, não. Você tem a palavra de Deus. Aquela pessoa, ela está na ignorância, ela está mais inocente do que você que sabe a verdade. Que isso, poxa, sério? A Bíblia diz que Deus não leva em conta a época da ignorância. Mas depois que você conhece a verdade, você está fazendo errado, você está tentando a Deus. E Deus olha assim para agora, você sabia que não era para fazer isso, você fez. Você está imitando a pessoa que faz errado. Não faça isso, deixa a pessoa fazer e vai orando, não faz isso não. Aí ele está dizendo aqui, porque no outro tempo era trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está.
Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifesta sendo condenada pelo quê? Pela luz. A luz mostra tudo, tá? Jesus não é a palavra? Jesus é a luz do mundo. A luz, ela ilumina e mostra o pecado. A luz, ela mostra quem está em trevas. Se você estiver no pecado, a luz vai condenar aquilo ali. Ó, você mentiu, ó, você fez errado. A luz vai condenar o pecado, não tem jeito. Por isso que Jesus era amado e odiado ao mesmo tempo. Para aqueles que queriam a internet lá de casa, tem que passar e ligar sempre lá de casa, porque essa aqui é só Jesus. Daqui da igreja. Aí ele está dizendo aqui, ó.